Então, se você chega a dormir de 8 a 10 horas por noite, já acorda cansada, durante o dia não consegue se concentrar em absolutamente nada, falha a memória, tem muitas alterações de humor, muito provavelmente você pode estar sofrendo de síndrome fúngica. Se você quer saber mais o que é essa síndrome fúngica, o que causa essa síndrome fúngica e como tratar, o principal aí, fica nesse vídeo, compartilha, curte, se inscreve no canal para você ficar antenada aí em muitas informações sobre a saúde intestinal, ok? Candida albicans é um fungo bem comum encontrado no nosso trato gastrointestinal, na nossa vagina, na nossa boca. É normal a presença dessa levedura. O grande problema é quando a gente começa a alimentar esse fungo com determinados tipos de alimento, que no decorrer desse vídeo você vai saber quais são esses alimentos. Então, esses alimentos vão favorecer o brotamento, a multiplicação desses fungos, causando alguns sintomas. Se for lá no intestino, ele vai causar uma permeabilidade intestinal e as toxinas desse fungo vai causar muitos sintomas aí, que ao longo do vídeo você vai saber quais são esses sintomas. Se for lá na vagina, esse fungo ele vai causar alguns sintomas bem desagradáveis, como o corrimento e muita coceira. O que causam o brotamento de fungos no nosso organismo? Eu gosto de utilizar essa palavra brotamento para vocês entenderem a diferença da presença do fungo no organismo e o brotamento desse fungo no organismo. A presença é normal, ele vai estar presente ali, a cândida vai estar presente normalmente no nosso organismo. O brotamento é o que vai causar os sintomas, as alterações desagradáveis no nosso organismo. Você quer saber o que causa esse brotamento dos fungos? Fica aqui comigo. Dieta rica em açúcar, carboidratos simples, carboidratos refinados, laticínios pela presença aí da caseína e o álcool. Tudo isso aí vai alimentar fungos. Uso de antibióticos. Os antibióticos, eles são importantes sim para controlar algumas infecções, mas todo o mal-estar e o desconforto, você está utilizando um antibiótico, o grande problema é o seguinte, que o antibiótico, além de matar a bactéria ruim, ele vai matar as bactérias que são boas. E o que isso tem a ver com o fungo? Essas bactérias boas, elas impedem esse brotamento e esse controle dos fungos. Então, se você foi uma criança, por exemplo, que a infância inteira foi tratada com antibióticos, então muito provavelmente que na fase adulta agora você possa sofrer sim de síndrome fúngica, por essa alteração excessiva e persistente na microbiota intestinal lá na infância. Uso de anticoncepcionais. Não que os anticoncepcionais eles vão ali diretamente aumentar o brotamento de forma direta desses fungos, mas ele vai alterar o pH, principalmente o pH vaginal, e isso vai favorecer as reincidivas de candidíase aí vaginal. O uso de corticoides orais, principalmente aqueles inalantes ali para sinusite, para rinite. Ele vai causar uma alteração também nesse pH da cavidade oral, vai favorecer o crescimento de fungos e de cândida oral, tendo uma candidíase oral, e que isso pode levar a uma candidíase sistêmica, pode levar a migrar, por brotamento, esses fungos em outras regiões do organismo. Então, corticoides orais também favorece o brotamento de fungos. O tratamento de câncer pelo uso dos quimioterápicos, da radioterapia, todo o tratamento em si, ele vai reduzir aí o papel do nosso sistema imune, vai reduzir a imunidade e vai sim propiciar e favorecer aí esse brotamento de cândida, principalmente se estiver com a alimentação
que não tá legal, ok? Pessoas com diabetes normalmente têm mais açúcar na corrente sanguínea, mais açúcar aí na cavidade oral, nas membranas, nas mucosas, porque ele tem um excesso ali de glicose circulante, tá? Essa glicose é açúcar. O açúcar, ele alimenta fungo. Então, as pessoas que apresentam diabetes, elas têm mais facilidade de fazer o brotamento de fungos e por isso que é de extrema importância a melhora na alimentação e o controle glicêmico dessas pessoas para reduzir ou não comprometer aí essa saúde intestinal e não comprometer esse equilíbrio, né, de micro-organismos, favorecendo aí o crescimento de fungos. E, por fim, pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. Sejam aquelas pessoas que têm uma condição de inflamação muito grande, a inflamação corporal como um todo, a pessoa inflamada normalmente tem o sistema imunológico mais enfraquecido, as pessoas que apresentam doenças autoimunes também, crianças, idosos e aquelas pessoas que tiveram o diagnóstico e são portadoras do HIV. Ok? Essas também têm uma maior facilidade de promover o brotamento desses fungos no organismo. E quais são os sintomas, Kedma, da síndrome fúngica? Vai desde fadiga crônica, como eu falei no início do vídeo, transtornos de humor, alterações do humor, infecções recorrentes vaginais ou urinários, rinite, sinusite, desconfortos intestinais, como excesso de gases, gastrite, cólicas intestinais, diarreia, constipação, névoa cerebral, que é aquele esquecimento, falta de concentração, muita dispersão, não consegue realmente focar em nada. Infecções na pele, na unha, que são as dermatites aí de modo geral, caspa, enfim. Em alguns casos pode acontecer também desequilíbrios hormonais. Como tratar a síndrome fúngica? Primeiramente, parar de alimentar o fungo, né, minha gente? Parar de alimentar o fungo aí. E em segundo, fazer a limpeza intestinal com alguns alimentos específicos, o uso de alguns fitoterápicos como o orégano, cranberry, o ipê roxo, tudo isso para facilitar aí a redução desse brotamento do fungo. E em terceiro, fazer o reparo desse intestino e repovoar aí esse intestino com classes de bactérias que vão proteger e fortalecer a imunidade. Tudo isso aí se resume em modulação intestinal, ok? O que pode acontecer durante o tratamento da síndrome fúngica e que faz algumas pessoas desistirem no meio do caminho? Então, eliminar esse brotamento faz com que esses fungos liberem mais de 70 toxinas diferentes. E isso causa desde dor de cabeça, irritabilidade, náuseas, cansaço, fadiga, enfim, muito excesso de gases, às vezes constipação, às vezes diarreia. E isso é uma piora do quadro, tá? Então a pessoa já estava sentindo algo que não estava legal, não estava confortável e ela fala, Kedma, piorou tudo, eu não vou continuar. Só que isso é normal, isso pode durar de 5 a 10 dias. Depois você retoma toda a sua saúde.